Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E no nosso estudo aqui, estamos lá no capítulo 2, livro 9, estamos falando aqui da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E neste subtítulo desse capítulo, nós vamos entrar num tópico muito interessante, que é sobre os possessos, pessoas que estão possuídas. Isso existe, não existe? Como é que funciona? O que acontece? Né? Então vamos falar sobre esse assunto. É o nosso vídeo de número 97, para quem está entrando aqui agora nesse estudo do Livro dos Espíritos, você pode ver desde o começo lá na playlist, tá? Desde o primeiro. Tá? Então vamos aqui na questão número 473. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva, o corpo. Quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra encarnado? Pode um espírito entrar no corpo de uma pessoa e tomar ele? A resposta: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ou seja, não é uma situação física de você entrar. Ele se afina. Olha a explicação. Isso envolve o aspecto da incorporação, da influenciação, uma série de coisas. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Tá? Então vejam que ele explica aqui, que é sempre a pessoa encarnada que controla o seu corpo, ela que dá o acesso. E o espírito ele só consegue chegar a esse nível da possessão, que é quando ele vê os mesmos defeitos lá dentro, lá no íntimo da pessoa. Tá? Esqueçam aí aquelas histórias de filme, de possessão, que é sempre uma menina inocente, uma menina pura, uma criança, porque aquilo é uma situação de filme, é uma situação de uma história, tá? É uma história de filme, então aquilo lá não existe, tá? Questão 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que sua vontade esteja, de alguma sorte, paralisada? Ou seja, Kardec fez uma pergunta enorme para dizer assim, ó, alguém pode tomar a vontade da outra pessoa e manipular ela? Então o espírito pode, com a sua influenciação, ele não vai entrar no corpo, mas mentalmente manipular a outra pessoa. Resposta do Espírito de Verdade: sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais, jamais, sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo, fraqueza ou desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epilépticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. E ele ainda lembra, né? Ele faz 3 colocações importantes. A dominação acontece por 2 situações: ou fraqueza daquela pessoa mental de aceitar a influência, tá? Ou por desejo, ego, vontade, ódio, desejo de destruição, de vingança. Então ele aceita a influenciação negativa, tá? E ele diz ainda para se tomar cuidado com os epilépticos e os loucos, tá? Que muitas vezes estão lá internados, mas por influenciação de um espírito. E ele coloca aqui a seguinte situação. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido, e que 2 espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão
como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Tá? Então ele diz, ó, não há demônios, porque só existem espíritos mais ou menos perfeitos, tá? Ou imperfeitos, e pessoas que são mais suscetíveis, que se permitem. Né? Questão 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? Muitas pessoas que são assediadas ou obsidiadas perguntam, eu posso afastar? E ele diz aqui, ó, pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Olha a resposta que ele dá. Sempre é possível. Questão 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba. Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição. Nesse caso, que condição deve ela empregar? Olha a resposta do Kardec. Ele está falando aqui que às vezes uma pessoa pode estar fascinada. Ela aceitou tanto a influenciação de vários tipos. Pode ser o ódio, o desejo de vingança, destruição. Pode ser o ego, o elogio, né? Dizer que você é importante, que você é um mestre, que você é iluminado. E ela vai aceitando aquela influenciação. Tá? Então, como fazer nesse caso? Né? Como fazer isso cessar? Tá? Que condição? E ele diz aqui, ó, se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os espíritos bons para os atrair. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Tá? Então vejam, para aquele que se permite a todas as situações negativas da vida, ele naturalmente vai sofrer influência. Ah, Anderson, mas eu sou bom, eu vou no centro, mas de vez em quando eu gosto deste vício, daquele vício. Você vai atrair espíritos semelhantes. Sempre vão ter, para cada situação negativa, vai ter uma classe de espíritos específica que pode ser atraída. Tá? Então isso sempre existe. Assim como se você sair na rua, propenso a qualquer situação, seja para matar alguém, para fazer a caridade, para agredir uma pessoa, seja para você dar um abraço, seja para qualquer situação, para um trabalho, vão haver pessoas que vão se associar a você de alguma forma, tá? E da mesma forma, se você vai para o outro lado, né, para o bem, se você se permite se influenciar para o bem, melhor ainda. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Olha o que ele pergunta aqui. Aquelas fórmulas de fazer uma oração, uma reza específica, palavras mágicas, palavras em latim. E ele diz aqui, não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. Ou seja, eles continuam rindo e ainda ficam mais obstinados a continuar tentar aquele processo de possessão. Porque não existem palavras mágicas, né, gente? Não existem amuletos mágicos. Não adianta você fazer uma forma de uma cruz. Tudo isso não tem, precisa da força mental, precisa do desejo, da boa vontade, da ascensão moral, tá? Então são outros quesitos que não são materiais, tá? 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Então ele diz, olha, tem pessoas que têm boas intenções, tá? Mas ainda tem, às vezes, obsessões. Isso remete aqui. Nós não somos perfeitos. Nós vivemos uma dualidade. Somos bons por um lado, mas em outras situações nós pecamos e erramos, tá? E ele diz aqui, como fazer nesse caso? Cansar sua paciência. Não tomar conhecimento de suas sugestões. Tentar evitar, a influenciação. Mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles se vão. Melhor conselho de todos. Melhor conselho de todos. Se você persiste no bem, não existe que os obsessores possam fazer. Questão 479. A prece é o meio eficaz de curar a obsessão? Olha que pergunta importante. Ele diz aqui, a prece é um poderoso socorro em tudo.
Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. Olha que frase importantíssima que ele falou aqui. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça a seu turno tudo aquilo que é necessário para destruir em si mesmo, não é nos outros, em si mesmo, a causa que atrai os maus espíritos. Aqui ele respondeu tantas coisas em uma pergunta só que a gente pode entender, né? Sobre a nossa vida, as influenciações. Questão número 480. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? E ele diz aqui, ó, isso depende da interpretação. Se chamais demônio um mau espírito que subjugue um indivíduo quando sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e guardai, pois é de uma aplicação geral. Então, depende muito quando você entende, quando existe um mal na vida da pessoa e aquele mal se vai, a gente, né? Os antigos diziam, olha, foi expulso o demônio, né? Saiu o mal que estava na casa dele. Então, tudo isso é figurado, são as influências permitidas pela pessoa. E quando ela nega, quando ela passa a lutar contra, isso vai reduzindo, vai enfraquecendo e some. Então, meus amigos, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos entrar aqui no capítulo convulsionários, as pessoas que têm convulsão, tá? Então terminamos por aqui os processos. Releiam em casa, analisem em si mesmo esses quesitos de influenciação e revejam e vocês vão entender muitas coisas. Meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui mais